Milionário é surpreendido ao descobrir a incrível verdade. Menina chama por sua mãe. Emocionante! O sol de São Paulo batia forte, e o calor quase sufocante parecia engolir a cidade. Lucas, um empresário de sucesso, vestido com seu terno caro e uma expressão de indiferença, se dispôs a fazer uma ação social em uma comunidade carente. Ele acreditava que estava ali para ajudar, mas nada o preparou para o que estava prestes a viver. Ao atravessar o abrigo, onde as paredes sujas refletiam um mundo de desesperança, um som familiar invadiu seus ouvidos, o choro de uma menininha chamada Maria. Ela gritava, com a voz embargada, clamando pelo amor e pelo abraço de sua mãe. Aquilo atingiu Lucas como um soco no estômago, fazendo seu coração disparar. A pequena tinha olhos grandes, inchados de lágrimas, que transbordavam a tristeza de uma infância marcada pela ausência. Ao se aproximar, Lucas sentiu o peso daquela dor. Ele perguntou com a voz trêmula sobre sua mãe, e Maria, com a ingenuidade de quem ainda acredita na justiça, respondeu que ela estava presa por algo que não fez. Só porque somos pobres, murmurou, deixando a tristeza pairar como um veloz relâmpago em um céu limpo. Foi naquele momento que Lucas viu sua própria infância refletida em Maria. Ele lembrava-se da solidão que sentia ao deixar sua família em busca de um futuro incerto. Cresceu cercado por riquezas materiais, mas carente do verdadeiro sentido do amor. Enquanto seus olhos buscavam a situação à sua volta, cada detalhe lhe atingia com uma intensidade avassaladora. As paredes esfumaçadas do abrigo, os rostos tristes das crianças, o ar pesado de impotência. A injustiça lhe apertava o coração de uma forma que ele nunca sentirá antes. O que, afinal, era o sucesso? Lucas começava a entender que acumular bens materiais não significava nada quando as relações humanas estavam desmoronadas. Ele decidiu que não poderia ignorar mais a luta de Maria e de milhares que viviam à mercê de um sistema que apenas ignorava os vulneráveis. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Renovado, Lucas fez mais do que se comprometer a ajudar Maria, ele se comprometeu a reavaliar sua própria vida. E em cada passo que decidia dar, entrava em contato com advogados e pessoas dispostas a lutar pela justiça da mãe de Maria. Já não era mais apenas um empresário traçando estratégias para fazer lucro, ele se tornará um homem determinado a romper as barreiras da corrupção. A dureza do sistema, porém, se ergueu como um muro intransponível. E enquanto Lucas tentava empurrar aquelas pedras pesadas, ele descobria que a luta por Maria era apenas um reflexo das batalhas que chegou a esquecer em sua própria vida. Sentiu que o que realmente importava era o amor que ele deixou para trás. Mas agora, ele estava decidido. O verdadeiro teste, porém, ainda estava por vir. Quando Lucas entrou no tribunal, cercado por aqueles que compartilharam daquela dor, o frio na barriga o lembrou que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele se perguntava, até onde estaria disposto a ir para trazer justiça para Maria e para todos que estavam cansados de viver nas sombras? O tribunal era um lugar onde a esperança e a desilusão se entrelaçavam em um dançar confuso. Lucas não conseguia desviar o olhar dos rostos aflitos ao seu redor. Ele via mães, pais e filhos, todos aguardando por um milagre em meio à frieza daquele ambiente. O juiz, com sua toga imponente, parecia ser um guardião do destino de tantas vidas. Os murmúrios na sala se intensificaram quando o caso de Maria foi chamado. O coração de Lucas pulsava acelerado. Ele se levantou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Eu estou aqui para ajudar, pensou, enquanto observava a menininha, agora com os olhos fixos nele, mostrando um fio de esperança em meio à sua dor. A defesa começou, e a advogada de Maria apresentou os argumentos. Ela falava eloquentemente sobre a injustiça que atingiu a mãe de Maria, destacando que a verdadeira culpa estava no sistema falho que o julgava sem consideração. Mas então,
o promotor se levantou, sua voz firme cortando o ar. A acusada tem uma história de comportamentos ilícitos, iniciou, buscando minar a defesa. Lucas sentiu seu estômago se revirar. Era doloroso ouvir como as falhas de uma mãe eram colocadas sob a luz cruel do julgamento. O peso daquela acusação, porque éramos pobres, ecoava em sua mente, enquanto lembranças de sua infância surgiam, revelando as marcas que a injustiça deixou em sua alma. O náusea se transformou em raiva. Era hora de agir. Lucas, decidido, subiu ao estrado. Ele não era um advogado, mas sentiu que precisava se manifestar. Ao se dirigir ao juiz, suas palavras saíram com sinceridade. Com todo respeito, Sua Excelência, o que está em questão aqui não é apenas a culpabilidade da mãe de Maria, mas a estrutura que permite essa injustiça, disse, tomando coragem. Ela não é uma criminosa, ela é uma mãe. Uma mãe que precisa de apoio, e não de punição. Um murmúrio percorreu a sala. A advogada de Maria lançou um olhar agradecido para Lucas, enquanto o juiz parecia desconcertado com a interrupção. Lucas continuou, suas palavras fluindo como um rio: o sistema atraiu, a sociedade a abandonou. Nós precisamos ser a voz da mudança. Precisamos abrir os olhos para as injustiças que muitos preferem ignorar. Essa menina não deveria estar aqui, e sua mãe não deveria estar presa. O juiz pediu calma na sala. Lucas sentiu o olhar de Maria em seus ombros, a faísca de esperança iluminando seus olhos tristes. Entretanto, a luta não terminou ali. O promotor reagiu, afirmando que as palavras de Lucas não eram fundamentadas na lei, mas sim na empatia. Uma batalha se acirrava naquela sala, e Lucas sabia que ali estava mais do que um destino sendo decidido. Era uma luta por dignidade, por amor e por justiça. Quando a sessão terminou, Lucas deixou o tribunal em um turbilhão. Ele sabia que precisava fazer mais e que ajudaria Maria de qualquer forma. Mas o que ele não esperava era a mensagem que estava prestes a receber. Enquanto saía, seu celular vibrou. Era uma ligação que mudaria tudo. Lucas, precisa saber de algo urgente sobre a mãe de Maria. É sobre o que aconteceu antes dela ser presa. Lucas parou, ouvindo o som pulsante de seu coração, a expectativa enraizada na dúvida. O que podia ser? Ele respirou fundo, preparado para desvendar um novo mistério que prometia mudar o rumo daquela luta. Agora, mais do que nunca, estava decidido a descobrir a verdade. Lucas atendeu a ligação com um nó na garganta. A voz do outro lado da linha era da assistente de uma organização sem fins lucrativos que lutava contra as injustiças do sistema judicial. Oi, Lucas, espero que você esteja bem. Eu tenho informações que podem ajudar a mãe de Maria, começou ela, sua voz carregada de urgência. O coração de Lucas disparou. O que aconteceu? O que você sabe? Ele sentiu a adrenalina tomar conta, um misto de esperança e medo. A mãe de Maria se chamou Ana. Ela estava em um lugar muito complicado antes de ser presa e não era apenas a pobreza que a levou àquela situação. Existem detalhes que precisam ser revelados. Se você puder me encontrar, tenho documentos que podem mudar tudo. Lucas mal podia conter a emoção. No fundo, sentia que a chave para ajudar Maria estava na história da mãe. Onde e quando? Ele questionou rapidamente. O compromisso se formou em sua mente. Era hora de agir, de fazer o que fosse necessário. Vamos nos encontrar no café em frente ao tribunal. Em 1 hora, disse a mulher, e antes que Lucas pudesse perguntar mais alguma coisa, a chamada terminou. Ele correu para o café, mal percebendo o frio que a brisa suave anunciava. Sua mente estava girando em torno da possibilidade de que Ana não era apenas uma vítima, mas tinha enfrentado forças muito maiores. O que poderia ser essa verdade? Uma série de injustiças? Um colapso emocional? Quando chegou, avistou a mulher. Ela estava sentada em uma mesa de canto, com um olhar preocupado nos olhos. Lucas se apresentou e, com um convite a se sentar, aguardou que ela iniciasse a conversa. Obrigada por vir. Eu realmente espero que isso possa ajudar não apenas a Maria, mas a sua mãe também. Como eu disse, Ana estava em uma situação muito difícil,
começou ela, tirando alguns papéis de uma bolsa. Ela estava tentando proteger Maria, e ao mesmo tempo, lutando contra um sistema que a estava esmagando. Lucas sentiu o peso de cada palavra. Proteger? Como assim? A mulher respirou fundo. Ana se meteu em problemas quando tentava escapar de um relacionamento abusivo. Ela simplesmente não tinha opções. As circunstâncias a levaram a medidas desesperadas, e foi por isso que foi presa. A cada frase, o coração de Lucas se apertava. Era inacreditável pensar que uma mulher tão forte, disposta a fazer qualquer coisa por sua filha, estava sendo tratada como uma criminosa. Um calor se espalhou por dentro dele, transformando a raiva em determinação. E se essas informações forem apresentadas ao tribunal? Ele indagou, lembrando-se da defesa que precisava ser feita. Isso pode mudar tudo. Eu espero que sim. Mas precisamos ter cuidado. A defesa pode não estar disposta a usar esse ângulo, exatamente por causa da situação emocional e legal dela. Por isso, seu apoio é crucial. Você pode ser a voz dela e de Maria. Você pode trazer essa verdade à tona, disse ela, sua voz carregada de expectativa. Lucas sabia que tinha uma responsabilidade nas mãos. Ele olhou nos olhos da mulher e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele lutaria com todas as suas forças por Ana e por Maria. Mas enquanto novas nuggets de informações começavam a tomar forma em sua mente, uma questão persistia: como poderia reunir as provas necessárias antes do próximo julgamento? A urgência em seu coração crescia. O tempo estava correndo e os desafios se apresentavam, mas ele estava finalmente disposto a se lançar nessa batalha. Agora, mais do que nunca, a verdade deveria ser revelada. E enquanto se afastava do café, uma nova mensagem chegou em seu celular. Lucas, você precisa ver isso. É sobre Ana. A verdade é ainda mais sombria do que você imagina. Uma onda de frio percorreu sua espinha. O que mais estava por trás da história daquela mãe e de sua luta? Lucas sabia que a resposta, em um misto de esperança e desespero, estava mais próxima do que ele poderia imaginar. O celular vibrava insistentemente na palma da mão de Lucas. Ele hesitou por um instante, o estômago apertado, antes de abrir a mensagem. O nome que apareceu na tela era de um jornalista conhecido, alguém que tinha acesso a informações bem além do que o público normalmente sabia. Lucas, você precisa saber que Ana não é a única com uma história para contar. Há mais pessoas envolvidas nessa trama. A mensagem incluía um link, e a curiosidade quase o consumiu, mas ele precisava focar. Havia pouco tempo até o julgamento, e tudo o que ele sabia era que agora as cartas estavam na mesa. Ele precisava de respostas. Com o coração acelerado, Lucas decidiu que iria encontrar o remetente. Assim que saiu do café, o ar frio parecia cortar sua pele, mas a raiva impulsionava seus passos. Ele não poderia deixar que Maria e sua mãe fossem vítimas de um sistema que só as via como números. Chegou ao endereço do jornalista quase sem saber como estaria chovendo na rua. Bateu à porta, sentindo a expectativa misturada com uma ansiedade inquietante. Quando o homem apareceu à porta, um sorriso forçado se formou no rosto dele. Lucas, não sabia que você teria coragem de vir aqui, comentou, com um tom divertido, mas a frieza nos olhos não deixava dúvidas de que as informações eram valiosas. Se você sabe algo sobre Ana, me diga. O que está acontecendo? Lucas não tinha tempo para jogos. A urgência da situação era palpável. O jornalista acenou com a cabeça e chamou Lucas para dentro. Você não entende há muito mais nessa história do que você imagina. Ana não estava só lutando contra um ex-marido abusivo. Há uma rede muito mais complexa envolvida, e o que ela fez foi sua única forma de proteção. Lucas sentiu o nó na garganta apertar mais ainda. Uma rede? Do que você está falando? Ele não sabia se sentia mais medo ou determinação. Sim, uma rede de tráfico de pessoas. Ana se envolveu nesse mundo ao tentar fugir, mas também estava tentando salvar outras mulheres que estavam na mesma situação. O que está na parede é só a ponta do iceberg. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Ele pensou em Maria,
em como a vida dela poderia mudar se a verdade fosse revelada. Mas e Ana? O que aconteceria se o passado dela viesse à tona? Precisamos expor isso. Essa é a prova que precisamos para o julgamento. Calma, Lucas. Não é só isso. Essa informação pode te colocar em problemas. Gente poderosa está atrás disso. Você vai querer se afastar antes que seja tarde demais. O tom alarmado do jornalista atingiu profundamente suas convicções. Mas Lucas não estava disposto a se afastar. Se essa informação pode salvar a vida de Ana e Maria, quero saber tudo. Estou disposto a correr os riscos, ele respondeu, sua voz firme, mas o coração batendo rápido dentro do peito. No fundo, ele sabia que o caminho a seguir não seria fácil. Mas com cada passo que dava adiante, a esperança crescia. Ele poderia ser a voz das mulheres que não podiam lutar. Tudo bem. Mas você precisa entender que vai começar a chocar algumas pedras. E elas podem se voltar contra você. O jornalista foi até um armário e retirou uma pasta. Lucas mal podia esperar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas, em seu íntimo, a pergunta persistia, até onde ele estaria disposto a ir por justiça? E antes que pudesse responder à sede de ação, uma nova mensagem vibrava em seu bolso. Você está pronto para descobrir quem realmente está por trás de tudo isso? Um novo calafrio o atravessou. A verdade estava mais sombria do que ele imaginava. O jornalista abriu a pasta, revelando documentos amarelados e fotos desgastadas. Lucas se aproximou, o cheiro de papel antigo misturado com o perfume do ambiente criando um ar pesado. Ele podia ver nas imagens mulheres com olhares desesperados, algumas até cobertas de marcas de violência. O horror naquelas fotografias lhe gelou o sangue. Essas são algumas das vítimas, Lucas. Você está prestes a entrar em um mundo obscuro, e eu não sei se está preparado para isso. A organização que controla isso é poderosa e não hesitará em silenciá-lo se necessário, o jornalista disse, seu tom agora mais sério. Se eu não fizer nada, quem vai? Lucas retrucou, a determinação brilhando em seus olhos. O que ele sentia era mais do que uma vontade de ajudar, era um chamado que demandava coragem e ação, algo que ele nunca pensou que teria que enfrentar. Com um movimento rápido, o jornalista deixou a foto que exibia Ana em uma circunstância comprometida sobre a mesa. Aqui está ela. O que você precisa entender é que a decisão dela, as escolhas que fez, foram em um contexto desesperador. Ela não é uma criminosa, ela é uma sobrevivente. Lucas engoliu em seco. A imagem de Ana, em um momento de fraqueza, o fez sentir um aperto no coração. Ele sabia que os outros pensariam que ela poderia ter feito algo diferente. Mas ele, por um breve instante, viu além da superfície. Precisamos garantir que essa verdade venha à tona antes que ela seja destruída pelo sistema. O seu impulso é admirável, mas cuidado ao se expor. Pode custar muito caro, avisou o jornalista, mas Lucas estava decidido. As duas vidas que ele estava tentando proteger ocupavam seus pensamentos. Maria, com todo o seu potencial, e Ana, uma guerrilheira escondida na sombra. O que haviam passado? O que teriam feito para ter chegado ali? Eu preciso dessas informações. Não posso esperar até o julgamento para descobrir tudo isso, não posso arriscar mais, disse Lucas, sua voz firme. A adrenalina corria em suas veias, e uma nova mensagem no celular o interrompeu. Chegou a hora de agir. Encontre a mulher da foto. Ela pode te ajudar a entender tudo o que você precisa. A mensagem tinha um tom sinistro, e Lucas sentiu o sorriso do jornalista escurecer. Quem é essa mulher? E como você sabe disso? Lucas perguntou, já ciente de que o caminho estava se estreitando. Ela é uma das sobreviventes que Ana tentou ajudar. Mas se você quiser encontrá-la, terá que ter cuidado. Essas pessoas não brincam em serviço e sabem quem você é, Lucas, o jornalista respondeu, seu olhar fixo, como se tentasse decifrá-lo. Lucas olhou para a foto de Ana e respirou fundo. As dúvidas começaram a se acumular, até onde iria para proteger essas mulheres agora?
Ao entrar nesse mundo, ele poderia estar cavando sua própria cova, mas a ideia de ficar parado observando enquanto elas sofriam era insuportável. Ele tomou a decisão. Vou atrás dela. E se essa mulher me der as respostas que preciso, farei qualquer coisa para expor essa rede. O jornalista suspirou, um misto de admiração e preocupação. Eu espero que você saiba no que está se metendo. E antes que pudesse responder, as luzes da cidade começaram a piscar. O telefone de Lucas emitiu mais um sinal, mas não era só uma mensagem. Era uma chamada, um número desconhecido, mas que ele sabia que poderia mudar tudo de novo. Com o coração na boca, Lucas atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz tremula respondeu, você está procurando a verdade? Então escute com atenção e a chama da urgência se acendeu mais uma vez. O que seria aquela nova moeda na sua jornada? Ele estava preparado para enfrentar as consequências de suas escolhas, ou estaria se colocando em uma armadilha mortal? Lucas sentiu um frio na espinha ao ouvir a voz do outro lado. Aquilo não era apenas um telefonema comum, era a promessa de uma revelação que poderia mudar o rumo de tudo. Escute com atenção, a voz continuou, um sussurro carregado de tensão. Ana não é a única envolvida. Há muito mais nesse jogo do que você imagina. Quem é você? Lucas perguntou, tentando controlar a ansiedade em seu tom. Meu nome não importa. O que importa é que eu tenho informações sobre a organização, e sobre quem está por trás dela. Você deve ser cuidadoso. Eles estão sempre observando. Corações batendo, Lucas trocou olhares apressados com o jornalista. O homem parecia nervoso, sua expressão denunciava o peso da situação. Ele se inclinou para ouvir melhor a conversa, morder os lábios enquanto a voz prosseguia. Você deve encontrar Maria, a menina que grita pela mãe. Ela é mais do que uma testemunha. Ela está conectada a tudo isso. Maria? Lucas não conseguia processar. Uma criança no meio de tanta dor e desespero? Onde ela está? Não é seguro falar aqui. Vá ao Parque Central após o anoitecer, no banco de madeira perto da fonte. Eu estarei lá para te guiar. Lembre-se, se você for seguido, não hesite em correr. Eles não vão hesitar em te silenciar. A ligação se cortou antes que Lucas pudesse protestar ou fazer mais perguntas. Ele ficou segurando o celular, a cabeça girando com as novas informações. Por que uma criança estava no meio disso tudo? Ele precisava da verdade, mas queria protegê-la ao mesmo tempo. Lucas, você está bem? O jornalista disse, quebrando o silêncio criado pela ligação abrupta. Essa informação é perigosa. Você não pode se expor assim. Eu não posso ignorar, e você sabe disso. Se essa menina é a chave para tudo, eu tenho que encontrá-la, ele respondeu com determinação. Havia uma urgência materna nas palavras da voz desconhecida, algo que o fez sentir que tudo era ainda mais sério do que imaginava. O que vai fazer? O jornalista perguntou, com a preocupação deslizando pelo seu rosto. Vou ao parque. Eu não posso perder tempo, Lucas respondeu, já se virando para a saída. Cuidado, por favor. Vá com calma. A voz do jornalista desapareceu à medida que Lucas deixou o ambiente apertado do escritório, o coração acelerando e a mente fervilhando com as novas possibilidades. As luzes da cidade agora estavam mais brilhantes, mas Lucas mal conseguia focar na beleza ao seu redor. A cada passo, sua determinação crescia. Quem era Maria? O que ela sabia? E, sobretudo, o que faria ao encontrá-la? No Parque Central, sob a luz de um céu pintado com cores crepusculares, ele olhou ao redor em busca de qualquer sinal da menina. As sombras começaram a se alongar, criando um clima de mistério e expectativa. O banco de madeira parecia um ponto de encontro de destinos entrelaçados, um cenário pronto para revelar verdades escondidas. E então, ele a viu. Uma figura pequena, sentada sozinha no banco. Cabelos desalinhados, olhos curiosos e uma expressão de apreensão. Lucas hesitou por um momento, seu coração disparando. Maria parecia tão vulnerável e ao mesmo tempo cheia de uma coragem que ele mal compreendia.
Ele se aproximou devagar, tentando transmitir segurança. Oi, você se chama Maria? A menina olhou com um misto de medo e esperança. Você veio me ajudar? A pergunta dela ressoou em seu coração como um grito de socorro. A noite ainda era jovem, mas as sombras que cercavam aquele encontro já começavam a se adensar. E enquanto ele respirava fundo, preparando-se para mergulhar mais fundo nesse pesadelo, a sensação de que tudo estava se desenrolando rapidamente à sua frente era inegável. O que ela tinha a dizer poderia não apenas salvar Ana, mas transformar a realidade de tantas outras mulheres. A verdadeira questão era, Lucas estava realmente preparado para ouvir tudo isso? Lucas se agachou para ficar ao nível de Maria, seus olhos buscando os dela com um misto de proteção e urgência. O ambiente ao redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois naquele instante, como se o tempo tivesse suspendido a sua corrida frenética. Sim, eu sou Lucas. Estou aqui para te ajudar, Maria. Mas preciso que você me conte tudo o que sabe. A voz dele era suave, quase um sussurro, e ele esperava que a calma transparecesse na segurança que tentava transmitir. A menina hesitou, olhando em volta como se esperasse que alguém pudesse aparecer do nada a qualquer momento. É sobre a minha mãe, ela começou, a voz tremulando. Ela falou sobre coisas ruins. Coisas que as pessoas fazem. Eu não queria ouvir, mas eu ouvi. E agora, eu tô com medo. O coração de Lucas apertou. A inocência da criança contrastava fortemente com a gravidade do que ela dizia. Ele respirou fundo, tentando reunir palavras que trouxessem conforto. Maria, você é muito corajosa por falar sobre isso. Pode me contar mais? O que sua mãe disse? As lágrimas acumularam-se nos olhos dela, refletindo as luzes da cidade ao longe. Ela disse que pessoas mais tiram mulheres, e que muitas vezes ninguém pode fazer nada. O sussurro dela fez o estômago de Lucas se revirar. Ele lembrava-se das reportagens que cobriam casos de desaparecimentos, histórias de mulheres sumindo e famílias desoladas pela dor. E agora, ele estava frente a frente com uma peça-chave nessa rede de crueldade. Maria, onde sua mãe está agora? Você sabe? Ele perguntou, sua voz mais intensa, a urgência crescia a cada momento. Ela hesitou novamente, olhando para baixo, mexendo nos dedos nervosamente. Ela não voltou para casa. Eu não sei onde ela está. Eu só sei que ela tinha medo de que algo acontecesse com ela. Lucas sentiu uma onda de impotência. O que ele poderia fazer? Uma criança tão jovem em meio a tanta escuridão. Antes que pudesse juntar mais ideias, uma sombra se projetou sobre eles. Ele virou a cabeça rapidamente, por um instante, seus instintos de jornalista se ativaram. Você está sendo seguido, ele sussurrou, a tensão subindo. Maria olhou ao redor e, na mesma fração de segundo, Lucas percebeu que eles não estavam sozinhos. Silhuetas se aproximavam pela trilha ao fundo, como panos mal costurados numa cena de terror. Ele se levantou, puxando Maria para mais perto. Vamos, rápido! A mão dele apertou a dela, e juntos eles começaram a correr, o batimento acentuado do coração de Lucas ecoando. As vozes que surgiam atrás deles pareciam cada vez mais próximas, quase como sussurros ameaçadores. Volta aqui, garota! Gritaram, mas Lucas não podia se dar ao luxo de olhar para trás. A adrenalina pulsava nas veias dele, e sua mente fervilhava em busca de um plano. Para onde levar Maria? Como escapar daquele pesadelo? Ele se lembrou de um beco estreito que eles poderiam usar para desviar e pediu para que Maria o seguisse. Ao chegarem ali, as sombras os alcançariam em instantes. Mas, de repente, ele avistou um grupo de pessoas à frente, e um lampejo de esperança acendeu seu coração. Estava quase lá. Fique perto de mim, não solte minha mão. Lucas gritou, enquanto eles corriam em direção ao grupo. Com a voz ecoando no ar, ele sabia que precisava chamar a atenção, precisava que alguém os ajudasse. E então, uma mão se ergueu do meio da multidão. Lucas! É você? Era o jornalista, os olhos arregalados de preocupação.
A expressão dele mudava a cada segundo, e a certeza de que ele poderia ser a chave para a salvação se formou na mente de Lucas. Mas no fundo da noite, algo mudou de novo. Um carro parou abruptamente em frente ao beco, e Lucas teve a sensação de que aquele poderia ser o momento decisivo. Alguma coisa estava prestes a se revelar, algo que poderia mudar tudo. Vamos! Ele gritou, puxando Maria em direção ao jornalista, mas aquela presença sombria que eles haviam sentido estava mais perto do que imaginavam. O motorista do carro, um homem alto com um olhar duro, saiu do veículo com calma, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. A tensão pulsava no ar, e o coração de Lucas disparou. Ele não tinha ideia se aquele homem era uma ameaça ou uma possível ajuda. Lucas, quem é ele? Maria sussurrou, seus olhos arregalados de medo. A mãozinha dela tremia dentro da dele. Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Não sei, mas precisamos ficar juntos. Não podemos deixar que eles nos separem, tá bom? Ele sentiu que a situação era crítica, mas a determinação de proteger Maria queimava intensamente dentro dele. O jornalista, percebendo a gravidade, avançou em direção ao homem. O que você quer? Ele questionou, a voz firme, mas carregada de preocupação. Ele se colocava entre Lucas e Maria e o estranho, tentando mostrar que não seriam intimidados. O homem sorriu, mas não havia alegria em seu semblante. Só estou aqui para buscar algo que pertence a mim. Ele olhou para Maria, e Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Aqueles olhos não carregavam compaixão, eram os olhos de alguém que não hesitaria em fazer mal. Ela não é um objeto. Lucas disparou, a proteção que sentia pela menina transbordando em sua voz. Nós não vamos deixar você a levar. O que você vai fazer se eu não levar? O que você acha que pode fazer? O sorriso do homem se alargou, como se estivesse divertindo por aquele confronto inesperado. Você vai se arriscar pela vida dela, jornalista? Pense bem no que está prestes a fazer. A incerteza tomava conta de Lucas, mas sua determinação se mantinha firme. Ele se lembrava das palavras de Maria, do medo que ela carregava, e da dor de não saber onde estava a mãe. Você não vai tocá-la, Lucas gritou, agora com um calor na voz que surpreendeu até ele mesmo. De repente, Maria puxou a manga de Lucas e o olhou com uma expressão tão madura que fez o coração dele apertar. Lucas, às vezes a gente tem que confiar nas pessoas, ela falou, uma sabedoria que parecia além de sua idade. Aquele comentário e a vulnerabilidade dela cortaram Lucas como uma faca. Ele teve que se perguntar, até que ponto ele estava disposto a ir para proteger não somente Maria, mas todas as outras mulheres desaparecidas? Ele estava preparado para ser o herói ou seria apenas mais um que não fez nada? As silhuetas que antes pareciam inofensivas agora avançavam, a tensão estava no limite. Lucas e o jornalista trocaram olhares, um entendimento silencioso se formando. Era hora de agir. Ele puxou Maria para trás dele, preparando-se para encarar a tempestade que estava se aproximando. Com um último olhar para o carro, ele percebeu algo peculiar, um detalhe estampado na lateral. Um logo. Reconheceu imediatamente de uma das reportagens anteriores, relacionado a um notório esquema de desaparecimento. O carro é da empresa que está envolvida. Lucas declarou, antes que o grupo de sombras se aproximasse ainda mais. A adrenalina pulsava, e um novo impulso de esperança e urgência começou a se formar. É agora. Temos que correr, Maria! Ele gritou, enquanto o jornalista começava a direcionar a atenção do homem de novo para ele. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o veículo se iluminou com os faróis, revelando a figura de mais um homem, agora atrás deles. E assim, a noite se tornava ainda mais sombria. Eles estavam cercados. O que faria Lucas agora? Será que conseguiria salvar aquela criança antes que fosse tarde demais? O resgate estava prestes a se tornar um jogo mortal, e o verdadeiro perigo ainda estava por vir. O coração de Lucas batia mais rápido do que ele poderia imaginar. A pressão aumentava conforme ele sentia os olhares dos homens se voltando para ele e Maria.
O grupo estava decidido a levar a menina, e ele sabia que a única coisa que podia fazer era enfrentar a escuridão de frente. Vamos lá, Maria! Ele puxou a menina para mais perto, os olhos se focando no caminho em que podiam escapar. A atmosfera estava carregada, e a luz dos faróis formava sombras ameaçadoras ao redor deles. Ele teria que pensar rápido. Para onde? Maria perguntou, olhando para os lados, a incerteza deixando sua voz trêmula. Tem que ser para a floresta. Rápido! Ele gritou, um impulso de coragem tomando conta. O jornalista também concordou, movendo-se à frente como uma barreira, determinado a dar-lhes tempo. O estranho começou a avançar, sua presença se tornando cada vez mais opressiva. Vocês não vão a lugar nenhum. Ele vociferou, os lábios se curvando em um sorriso sinistro. Lucas hesitou, mas os olhos de Maria, implorando e cheios de fé, o motivaram. Ele tinha que proteger aquela vida inocente. Eles correram em direção à floresta, as folhas secas estalando sob seus pés, enquanto o som de vozes atrás deles se intensificava. Concentre-se! Ele sussurrou para Maria, mas ele mesmo precisava se concentrar. Onde estavam os outros? O jornalista estava lutando, tentando manter o estranho à distância. Vamos, você consegue! Lucas respondeu à chuva de emoção e medo. Ele sabia que cada segundo contava e o instinto de sobrevivência queimava em seu peito. Eram apenas eles três contra um grupo obscuro e perigoso. Cada sombra que se movia na floresta parecia uma ameaça. Maria olhou para trás, e o rosto dela refletia pavor. E se eles pegarem você? Eu não vou deixar que isso aconteça, confie em mim. Ele a consolou, segurando firme a mão dela, mas as palavras soavam vazias mesmo para ele. O medo era palpável, mas havia uma força que os unia. Era o desejo ardente de liberdade e de um futuro melhor. Ali! O jornalista gritou, apontando para uma trilha mais estreita que se perdia entre as árvores. Eles precisariam de uma estratégia rápida. O barulho crescente dos perseguidores ecoava à distância, cada passo mais próximo da captura. Desvia! Aquele lugar! Pediu Lucas, determinado a levar Maria para um local seguro. Mas agora era uma corrida contra o tempo, e ele se sentiu dividido entre a vontade de olhar para trás e verificar se o jornalista ainda estava com eles. Eles se esgueiraram entre as árvores, mas a escuridão parecia se fechar ao redor. O som de vozes se intensificava, e um grito ecoou ao longe. O jornalista havia encontrado dificuldades, e a súbita preocupação cortou a esperança de Lucas. Ele vai conseguir. Maria iterou, com os olhos brilhando de preocupação. Lucas podia sentir que a fé da menina era um fio de luz em meio ao caos. Mas ele tinha que agir. Maria, nós precisamos continuar. Não podemos parar. E assim, eles correram, um passo de cada vez, enquanto o pânico se instalava em seus corações. E conforme as árvores se fechavam ao redor deles, Lucas sentia que estavam adentrando um labirinto, onde a verdade e o perigo estavam entrelaçados. Era questão de tempo até que a conexão surgisse. O que ele não sabia era que cada passo poderia levá-los não apenas à segurança, mas à revelação de segredos que mudariam tudo. Quando finalmente chegaram a uma pequena clareira, Lucas respirou fundo, tentando reconquistar a calma. Foi quando ele escutou uma voz familiar ecoando nas sombras, um chamado desesperado que pertencia a alguém muito próximo. Maria! Eu estou aqui! A tensão se intensificou, e uma nova realidade pulsava nas entrelinhas da noite. Era preciso agir. O que Lucas faria agora? Ele estaria pronto para o que quer que viesse? Lucas ficou paralisado por um momento, seu coração disparou com a voz que reconhecia. A mãe de Maria estava ali, em algum lugar na escuridão. Era como se o universo estivesse conspirando a favor deles, mas ele também sabia que o perigo ainda não tinha passado. Ele olhou para Maria, que o encarava com os olhos cheios de esperança e medo. A ideia de que poderiam estar prestes a se reunir de novo era um impulso. Vamos, Maria! Precisamos encontrá-la! Lucas disse, enquanto puxava a menina pela mão, direcionando-os na direção da voz.
A clareira estava envolta em uma penumbra densa, mas os chamados tornavam-se mais claros à medida que se aproximavam. Eu estou aqui. Maria, é você? A voz tremia, carregada de desespero e amor. Lucas nunca soube que uma voz poderia carregar tanto sentimento. Ele seguiu em frente, e não demorou muito até que avistasse uma figura chorando em um canto. Ana! Lucas gritou, mas o eco da sua própria voz deu espaço para a confusão. A mulher surgiu das sombras, os olhos vermelhos inchados, mas que ao reconhecer a filha se encheram de alegria. Maria! Ana correu em direção à filha, e os braços dela se abriram como um abrigo seguro. Lucas ficou parado por um momento, sentindo as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era a imagem que ele sempre quis ver, a de uma mãe abraçando sua criança. Maria se lançou nos braços da mãe, e seus sorrisos desabrocharam ao mesmo tempo. Mãe, você está bem! Gritou a menina, enquanto Ana a apertava com toda a força que tinha. Lucas não conseguia conter a emoção. Ele percebeu que ali estava a esperança que ele buscava, e a força que o unia a eles era imensurável. Mas a euforia logo deu lugar à preocupação. O perigo ainda rondava. Precisamos sair daqui! Eles ainda estão atrás de nós! Lucas lembrou a ambos, a adrenalina pulsando em sua veia. Ana olhou para ele, o reconhecimento da luta que ele encarava. Você me ajudou? Ela disse, a gratidão enraizada em cada palavra. Você não tem ideia do que eu passei para chegar até aqui. Vamos conversar sobre isso depois. Agora temos que encontrar um lugar seguro, Lucas apressou, olhando para os arbustos ao redor, buscando uma saída. Não havia tempo a perder. A poeira da floresta estava misturada com a tensão, e eles começaram a se mover rapidamente. Maria segurava firmemente a mão da mãe, enquanto Lucas a guiava, avisando sobre cada passo, cada ruído. Ouvia os ecos de vozes se aproximando, e sua determinação só aumentava. Eles correram em meio às árvores, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Temos que nos esconder! Lucas sussurrou, levando-os para um local mais denso. Quando finalmente chegaram a um ponto em que poderiam se encostar, Lucas virou-se para Ana. Precisamos da sua ajuda. A criança que você estava tentando proteger, você sabe como podemos expor essa rede? Você pode nos ajudar. Ana olhou em seus olhos, seu semblante endurecendo. Sim, Lucas. Eu posso. Eu a ajudei a escapar. O que eu soube e o que vi, eles não podem esconder por muito tempo, disse Ana, sua voz agora mais firme. As vozes ameaçadoras ecoavam cada vez mais perto, e a pressão aumentava. Lucas sentiu que a hora estava chegando, não podiam se permitir estragar esse momento. Nós temos que agir rápido. Amanhã pode ser tarde demais. Sim, mas precisamos de provas concretas, Ana disse, a determinação iluminando seu olhar. Eu tenho contatos, mulheres que me ajudaram, podem nos ajudar a revelar a verdade. Maria olhou para os dois, um brilho nos olhos que pelava um universo de coragem. Eu não quero que ninguém mais sofra como nós. A declaração da menina reverberou na floresta, e um silêncio momentâneo pareceu dominar o ar. Lucas sorriu para ela. E nós não vamos deixar isso acontecer. Com os planos em andamento, eles abandonaram a floresta. Logo, encontrarão o caminho de volta à cidade, utilizando ali os recursos e as conexões de Ana. O futuro tinha um novo sentido, e a verdade que buscavam estava ao alcance. Havia um novo início. A luta não tinha sido em vão. As histórias de Ana, Maria e tantas outras ganhariam vida e ecoariam pelos quatro cantos. Lucas sentia um peso saindo de suas costas, a esperança pulsava, e a unidade deles era a força que balançava a mudança. E enquanto eles seguiam adiante, Lucas lançou um último olhar para o peito escuro da floresta. O medo havia dado lugar à determinação. Nenhuma voz no escuro poderia calar a verdade que eles agora estavam prontos para revelar. E agora, ele sabia que estava lutando pelas mulheres que não podiam lutar. Era hora de fazer a diferença. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre seu apoio.